É, engraçado que diz que quando tudo tá quieto, você quer arrumar ideia, você pega, morde o rabo do cachorro, né? É mais ou menos assim. O Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões que são legais, mas adora ser protagonista. E muitas vezes é protagonista para se proteger. Eu digo a você que o que o Gilmar Mendes tomou de decisão essa semana monocrática, e aí é um grande problema, um grande erro que eu acho, dentro do seu regimento interno, das decisões monocráticas, já terem já decisão logo de lei, né? E por que não se colocar as decisões que os juízes querem para decisão colegiada, para só um só não tomar a decisão? O Supremo Tribunal Federal, simplesmente do dia para a noite, né, através do seu decano, do seu Gilmar Mendes, inventou uma PEC da blindagem. Uma PEC da blindagem. Ninguém pode mexer mais no ministro do Supremo Tribunal Federal. Oxe, e é assim? Não. Está errado, é inconstitucional, é ilegal, porque esse pressuposto é um pressuposto constitucional, previsto na Constituição, que os processos de impeachment são sim feitos pelo Congresso Nacional, pelos senadores, né, pela Casa Alta falada, né, naquilo que se predispôs, né, sobre a questão da improbidade, qualquer ato de anomalia contra a Constituição, qualquer ato de anomalia do seu princípio legal, ele sim é julgado pelo o Senado da República. E outra coisa, quando é simplesmente uma decisão pessoal contra um ministro do Senado, o próprio Supremo ele tem como decisão colegiada de impedir aquilo ali. Porque você tem que ter base legal para que o Senado possa julgar a questão de um impeachment. Tanto é que a turma aí tem 500 mil impeachment aí contra Alexandre de Moraes, mas por que eles não rodam? Porque tem base legal. Todo foi considerado e foi respeitado, né, o amplo direito, o processo legal, o amplo direito de defesa das coisas que ele fez. Você pode até não concordar, mas que foi respeitado sim o amplo direito de defesa e o princípio legal, né? O princípio legal, o princípio do processo legal. Então, quando isso acontece, o próprio Supremo pode dizer que aquela ação é ilegal e pode suspender até, né, desde que não haja provas. Então, não precisa mais, né, uma decisão estapafúrdia, não precisava mais de simplesmente o Gilmar Mendes dizer assim: eu vou aqui criar uma PEC da blindagem, ninguém pode aqui mais entrar com ação de impeachment contra um ministro supremo. Que coisa é essa? Quer dizer que a justiça é intocável? Vocês podem fazer qualquer coisa? Quer dizer que o afegão médio da esquina vai pra cadeia e um juiz não. E outra coisa, essa lei que a gente tem hoje é um absurdo, viu, Tássia? Quando um juiz é condenado em alguma anomalia, algum ato de corrupção, alguma improbidade administrativa, ele ganha um prêmio. Você sabe qual é o prêmio? Ele tem aposentadoria compulsória. Ele vai pra sua casa, entendeu? Viver bem longe do voo do Carcará, passando bem, né, comendo caviar, né, com todas as regalias financeiras, como se tivesse um juiz na ativa. Um afegão médio, um trabalhador, quando ele é preso, acontece alguma tragédia na vida dele, ele não tem mais nada na vida. Se acaba tudo. Hã? Quando um funcionário público é pego em alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né? Tata venha, não é verdade, com as suas provas, com todo o seu rito processual, ele é sumariamente demitido. E não tem dinheiro para ele para sustentar nada, não. O juiz, ele tem aqui no Brasil, ele tem aqui justamente aqui a regalia. Se tudo der errado na minha vida, eu vou continuar ganhando meu salário lindo e maravilhoso. Você acha que isso é pena? Não. Eu sou aposentado compulsoriamente. Que história é essa, cara? Que história é essa? Então, são dessas ações e outras que muitas vezes a população se revolta contra o judiciário, né? E quando às vezes querem implantar mesmo a CPI da toga, eles só faltam morrerem porque existe sim. Existem excrescências na questão da relação do direito. Então, um tem demais, o outro não tem nada. Aí, de repente, vem, né? Foram aí contra a PEC da blindagem. Querem fazer a mesma coisa que a Câmara fez há 2 meses atrás, fazer uma PEC da blindagem. Vocês são intocáveis, né? Vocês são deuses angelicais que baixaram sobre a terra e não tem erro e não cometem erro algum. E quando vocês erram, na verdade, vocês ganham ainda aposentadoria compulsória. Então é isso que o povo fica revoltado e não aguenta mais. Ontem eu vi uma notícia que aí agora o Alcolumbre vai colocar de novo para ser votado uma questão de não ser mais maioria simples, porque para lançar o impeachment é uma coisa que de um ministro do Supremo é uma coisa que estava em negociação, mas como houve essa decisão do Gilmar, então isso precipitou até isso para ser colocado agora em tramitação para ser votado. Então agora vai ser 2/3.
Aí dizem que com essa ação já pacifica mais a questão da relação para o Supremo para chegar à paz novamente. Mas eu digo a você, né? E eu gostei demais. Quando isso aconteceu, o Jorge Messias, que foi indicado pelo Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje ele é o advogado-geral da União, né, é da AGU, é o chefe da AGU, entrou sim com uma ação de inconstitucionalidade, né, junto ao Supremo, dizendo que aquela decisão monocrática dele sozinho, na verdade, do Gilmar Mendes, não existe. Não existe. Então, é uma decisão ilegal, porque ela fere preceitos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, ele está lá para defender a Constituição e não para fazer os seus arrogos e colocar o seu bem-prazer naquilo que lhe interessa e daquilo que não lhe interessa. Peraí, quando interessa, aí tem a Constituição. Quando não interessa, eu arrumo uma brecha na Constituição e faço qualquer coisa. Essa é a nossa tragédia. Por isso que vocês, com essa decisão, o Gilmar Mendes deu palanque aos bolsonaristas que estavam dizendo que o Supremo Tribunal quer fazer o que quer. Até os setores da esquerda, tem aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esquerda e direita até se juntaram em um mesmo discurso essa semana. Porque aí já passa do limite. Você está querendo tirar, né, as prerrogativas do Senado da República, né, de poder julgar. Olha, se tem ali evidências, se tem provas, tem que julgar. O impeachment tem que passar. Né? Agora, quando foi, e aí eu concordo aqui harmonicamente com o que o nosso ouvinte, que nos acompanha nas redes sociais também, acabou de falar agora, quando foi para lançar o golpe contra a Dilma, não tinha prova nenhuma, arrumaram um jeito lá e afastaram ela. E com a anuência do Supremo Tribunal Federal, porque estava sendo presidido lá pelo hoje, o atual ministro Lewandowski, né? Ou vocês, a gente não esquece, o ministro da Justiça de Lula hoje foi, sim, que deu legalidade ao processo de impeachment da Lula no Senado, né? O Ricardo Lewandowski. Então, isso é o seguinte, quando a lei não é muito boa para mim, eu arrumo uma brecha na Constituição e passo por cima dela, faço o que quer. Quando ela é conveniente, eu pego, abro a Constituição, olha, isso aqui é contra a Constituição. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, sim, eu acho que sim, sendo respeitado o devido processo legal, se houver necessidade de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal, como de um impeachment de um presidente, de um deputado e de um senador, tem que haver sim, sem problema nenhum. Não pode haver uma clausura, uma blindagem para os inclusos e para os outros, que são o povo, que sustenta o salário desse povo. A gente pode passar por qualquer coisa. Humilhações, né, não ter o serviço prestado que a gente paga todo mês como imposto devido e entregue às pessoas, mas o ministro Supremo deve ter tudo. Que história é essa? Não existe. É errado. É errado. Enquanto a gente tiver voz, a gente vai continuar falando. Né? É ilegal. Né? Vai de encontro à Constituição. Então o Gilmar Mendes pecou, errou feio, né? E houve sim um grande levante. E aí, nesse processo, o Senado Federal, através do Davi Alcolumbre, tomou uma decisão acertadíssima. Então, vamos colocar aqui na mesa para saber, mudar aqui as regras aqui, para também qualquer coisa, vamos entrar aqui com uma ação de impeachment. Se ele aqui me provocar e eu achar que tá ruim, a ação não pode ser assim, porque senão virá a esculhambação da República. Mas sim, 2/3, maioria absoluta, para que se abra, sim, um impeachment contra o ministro Supremo, desde que haja provas, né? Desde que haja provas, para não haver nenhum tipo de perseguição pessoal. Nenhum tipo de perseguição pessoal. Mas o que estiver ali nos autos e forem comprovados pelos autos, sim, a lei deve ser aplicada.